A questão número 3 é um tipo de questão clássica do colégio militar. Ou seja, já caiu em provas anteriores. Ele deu aqui 3 números, só que um número saiu com um algarismo apagado, tá vendo? Um funcionário do Colégio Militar de Fortaleza fez as seguintes anotações sobre as despesas do primeiro trimestre de 2019, janeiro, fevereiro e março, sendo que esse algarismo aqui de março saiu apagado, né? Tá um ponto de interrogação. Um pingo de tinta de caneta caiu sobre um algarismo do número que indica a despesa de março, deixando-o ilegível. Então não dá para saber que algarismo é esse. Sabendo que a despesa total do trimestre foi paga em 9 prestações de igual valor, assinale a opção que indique o valor exato de cada prestação. Olha só, 9 prestações de igual valor. Mas olha que os valores exatos de cada prestação, eles não têm centavos, tá vendo? Todos eles terminam com 0,00. Ou seja, essa soma aqui é um número inteiro e múltiplo de 9. Porque você pode dividir por 9. Se essa soma não fosse um múltiplo de 9, você ia dividir por 9 e iam ficar uns centavos na prestação. Mas aqui você não tem centavos, todo mundo é 0,00. Então você tinha que concluir, a partir do fato de você ter 0,00 em todas elas, que essa soma aqui é um múltiplo de 9. Então você vai descobrir quem é esse algarismo, obrigando essa soma a ser um múltiplo de 9. Ou seja, você na verdade, para descobrir o algarismo, você não precisa nem saber o número. A gente pode somente trabalhar com o resto da divisão por 9. Por exemplo, esse número aqui, 2143. Qual é o resto da divisão por 9 desse número? 2143. 2143, para saber o resto da divisão por 9, é só você somar os algarismos. Quanto é que vai dar a soma de algarismos aqui? 4 mais 3 dá 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 2, 10. 10. 10 deixa qual o resto na divisão por 9? Deixa resto 1. Então, esse primeiro número aqui, que é a despesa de janeiro, deixa resto 1 na divisão por 9. Esse outro aqui, 6.897. Qual é o resto da divisão por 9 desse número aqui? É só você somar, né? Você não precisa somar com 9, é o que a gente chama de 9 fora, né? Pega só os demais que não são 9. Então vai ficar 7 mais 8, 15. 15 mais 6, 21. 21, qual é o resto da divisão por 9 desse número 21? É 2 mais 1, que é 3. Então, esse número aqui deixa resto 3. Agora, já que essa soma aqui foi dividida em 9 parcelas iguais, quer dizer que essa soma deixa resto 0 na divisão por 9. Essa soma é um múltiplo de 9. Então, qual tem que ser o resto da divisão por 9 desse terceiro número para que você tenha um resto 0 total na divisão por 9? Você tem que ter uma soma aqui igual a 9. Então, 1 mais 3 mais alguém dá 9. Quem tem que ser esse alguém? Esse alguém tem que ser 5, não é isso? Porque aí vai ficar 1 mais 3 mais 5 dá 9. Então, você vai ter um resto 0 na divisão por 9. Sendo assim, esse número aqui deixa resto 5 na divisão por 9. Então, você vai ter a interrogação, que você não sabe ainda quem é, somado com 5, somado com 8, somado com 6, tem que deixar resto 5. Então, quanto é que dá isso aqui? 8 mais 6 dá 14, 14 mais 5 dá 19. Então, você vai ficar com interrogação mais 19, deixa resto 5 na divisão por 9. Olha só, 19 deixa qual resto na divisão por 9? Deixa resto 1, né? Para você ter um resto 5 aqui nessa soma, esse interrogação tem que ser quem? Para você ter um resto 5 aqui. Aqui você já tem o resto 1. Então aqui você tem que ter um resto 4.
Então, esse algarismo desconhecido tem que ser igual a 4. Então, acabamos de descobrir que esse algarismo desconhecido é 4. Então, isso aqui é 4.000 e pouco. 4.586. Então, esse número desconhecido é 4.586. E qual é a pergunta que o problema faz? Qual é o valor da prestação? Para saber o valor da prestação, a gente tem que somar esses valores aqui e dividir por 9. Vamos somar isso aqui. Então, a gente tem uma despesa total de 2.143 mais 6.897 mais 4.586. A despesa total vai ficar 13.626. Ele quer saber qual é o valor da prestação. Então, se foi dividido em 9 prestações iguais, é só você pegar esse total aqui e dividir por 9. Então, dividindo isso aqui por 9, isso aqui vai dar 1.514. Então, R$1.514 é o valor de cada uma dessas 9 prestações. Olha aqui, 1.514, a resposta correta é a letra C de Charlie.